Olá, meu amigo e amiga. Coisas incríveis estão acontecendo nesta segunda-feira. E não é que o estelionatário Paulo Figueiredo, aquele que se envolveu em muitos crimes aqui no nosso país, envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, defraudação, e depois fugiu para os Estados Unidos e lá chegando começou a cometer mais crimes contra o Brasil, contra a nossa ordem democrática, em associação criminosa com outros tantos que já estão na cadeia, resolveu não ir numa audiência pública hoje lá nos Estados Unidos para falar sobre tarifas que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil, em associação, é a saída dele, né, que ele deixou de ir, a um que é acusado de ter sido um ladrão aqui no Rio de Janeiro, ter lavado dinheiro, chefe de uma organização criminosa, aí o senhor Flávio Bolsonaro. Pois bem, é uma situação que está no campo do surrealismo, né? Era como se nós tivéssemos o Fernandinho Beiramar e o Marcola indo para uma audiência pública para dar sugestões de como se combater o narcotráfico ou o crime organizado, né? Agora, por que o senhor Paulo Figueiredo desistiu de ir? Você que está no nosso portal, você já sabe. Nós falamos aqui que a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, a Justiça, está atrás dele, ele já foi condenado lá. A empresa dele vai ter que devolver US$ 140 mil. E isso em associação com outras situações criminosas nos Estados Unidos. Então, nós não devemos nos surpreender se de repente essa figura aparecer engaiolada. Obviamente, ele não iria para uma audiência pública onde a reputação dele vai ser levantada, certamente, né? Como, de repente, pode até a do senhor Flávio Bolsonaro ser levantada também, né? Porque isso seria muito ruim. De repente, ele poderia ter um dissabor, de repente sair algemado de lá, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui coisas muito interessantes relacionadas ainda às situações que muitas pessoas não sabem sobre o clã Bolsonaro, porque daqui para frente, com a Copa saindo de cena dos nossos noticiários, pelo menos na primeira página, nós agora vamos nos ocupar com assuntos muito sérios aqui no nosso país, né? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é fundamental que você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, que você se inscreva aqui conosco e venha participar aqui das nossas discussões. Você aqui é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Não deixe de compartilhar os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, porque ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. E no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, tem um link ali muito importante da nossa caminhada nesse ano de 2026, que está ficando cada vez mais interessante. Vou dar uma notícia muito legal aqui para vocês, tá? Bom, então vamos aqui aos temas, né? Em primeiro lugar, essa história aqui. Flávio e Eduardo Bolsonaro politizam derrota do Brasil na Copa e dizem que foi culpa do PT. Gente, olha só a cabeça desses caras. É impressionante como é que não é nem a cabeça criminosa do criminoso. Porque, como dizia o poeta, né, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, essas criaturas nasceram tortas, então dificilmente eles vão ou vai fazer uma curva para ficar um retinho ali, né, um galho retinho, não tem condição nenhuma. Então ele sai com essa. Irmãos acompanharam juntos dos Estados Unidos a eliminação da seleção brasileira após 2 gols da Noruega. Olha só que coisa mais patife, mais infantil. Desde que o PT chegou ao poder em 2002, o Brasil nunca mais ganhou nada. Nem no futebol, nem para os brasileiros. Perdemos a Copa, mas vamos ganhar o Brasil. Então, quer dizer, são muito infames, né, essas criaturas. Chega a ser uma infantilidade absurda, né? Assim, uma infantilidade criminosa, se a gente puder usar essa expressão. E aí, falando de associação criminosa, aí aparece o Trump nos noticiários do mundo inteiro relacionados à Copa do Mundo por conta dessa patifaria infame. Trump admite que pediu revisão de suspensão de Balogun e diz que a expulsão foi muito suspeita. Presidente da FIFA admite ligação do americano, mas defende revisão de cartão vermelho de atacante. Olha, é uma coisa tão vexatória, porque o jogador americano ele foi expulso depois do VAR ter chamado, o juiz colocou ele para fora, cartão vermelho, e ele tinha que cumprir um dia de suspensão. Para o atleta é uma coisa extremamente vergonhosa. E para o esporte, para o futebol, de uma maneira geral, é muito vergonhoso ter um presidente interferindo, ainda mais o Trump, né? Ele na entrevista que ele deu, ele dizendo, olha, eu não sabia que era um cartão vermelho, ele ter sido expulso ali só por conta daquela situação, ele não deu soco na cara de ninguém, ele não bateu em ninguém. Então, quer dizer, é um cara que não sabe nada de futebol e é um ignorante total. Agora, o atleta, tendo um mínimo de dignidade, o que ele deveria fazer? Por mais que ele queira disputar a Copa do Mundo, né? Fala, olha, gente,
é a regra, né? Porque vai jogar com essa pecha, vai que os Estados Unidos ganha, com gol do cara ainda, a Copa do Mundo ficará maculada para todo sempre, né? Já está meio maculada com esse gesto aí. Agora vamos ver como é que será essa história. O jogo se dará logo mais à noite, né? Mas é extremamente vergonhosa a situação. Só o Dudu Bananinha que achou que o Trump não fez nada demais, né? Bom, a gente vai vendo como é que a cabeça dessas criaturas operam. O melhor cabo eleitoral de Lula, né? Eu já comentei com vocês esse editorial aqui do Estadão. Ao pedir ao governo dos Estados Unidos que espere passar eleições para impor um novo tarifaço ao Brasil, Flávio Bolsonaro dá de bandeja ao petista o discurso da defesa da pátria. E aí o Paulo Figueiredo, né, está nessa situação aqui, a gente vai falar dele aí na sequência aqui. Dossiê sobre tarifas e PIX enviado ao governo Trump amplia desgaste de Flávio Bolsonaro entre eleitores decisivos, aponta a pesquisa. A coluna da Miriam Leitão. Ela está dizendo aquilo que você já percebeu, que eu percebi, que as pessoas de bom senso estão percebendo. Essa figura é uma figura abjeta, é um traidor da pátria, é alguém sem princípios, alguém que está rastejando em benefício próprio dele e das pessoas que estão no seu entorno. Isso vai se refletir em próximas pesquisas, né? Daí a gente chega aqui ao criminoso aliado. Justiça dos Estados Unidos liga Paulo Figueiredo a esquema de fraude bilionário. Então, depois dele ter vindo à tona esses últimos dias, novamente, por conta dessa história, que foi publicado pelo canal, o site, o Cafezinho, replicado no fórum e em alguns outros canais, exclusivo, os documentos da condenação de Paulo Figueiredo e Jason Miller nos Estados Unidos. Justiça dos Estados Unidos condenou a empresa de Paulo Figueiredo e a rede social Get, comandada por Jason Miller. Então, foram condenados e agora a situação para ele pode resvalar até por uma prisão. Depois disso, como é que a figura se apresenta numa audiência pública, no órgão público lá nos Estados Unidos? Ia ficar muito ruim, né? De repente ele toma ali uma cana, né? Influenciador bolsonarista desiste de participar de audiência sobre tarifa nos Estados Unidos. Encontro terá participação de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, uma declaração de Paulo Figueiredo sobre o voto feminino gerou desgastes na campanha presidenciável. Mas não é só isso, né? Ele está dizendo assim, não, eu não estou indo ali porque eu quero que o Flávio brilhe sozinho, ele defenda ali as posições ali, vou mandar as minhas por escrito. Não é por conta disso só, né? O senhor está preocupado com a Polícia Federal dos Estados Unidos dar uma agarrada no senhor, né? Aí vai ficar mais complicado ainda. E aí, gente, olha, eu queria dar essa notícia, fazer aqui um pequeno parênteses com vocês aqui, que a nossa vaquinha para a nossa pré-candidatura para deputado federal, ela está com 3.992 pessoas, faltam 8 pessoas para a gente chegar ao número de 4.000 apoiadores aqui. Nós já somos a segunda pré-campanha em número de apoiadores. Agora, se a gente continuar crescendo assim, a gente vai chegar lá em cima, hein? Vamos, olha, vamos chamar atenção. Saiu a matéria esses dias aí, que eu mostrei aqui para vocês, de como está sendo bacana as pessoas se engajarem em pré-candidaturas como a nossa aqui, que não tem fundo partidário, não tem orçamento secreto, não tem, enfim. São vocês aí que estão ajudando junto comigo aqui nessa caminhada aí para a gente ter forças ainda muito mais contundentes para enfrentar essas figuras tão tenebrosas aqui no nosso país, né? Pois bem, vou deixar sempre o link no primeiro comentário, né? Faltam 8 pessoas. Bom, essa matéria aqui, que foi feita lá pela My News, eu mostrei para vocês já um trecho, mas tem 2 trechinhos aqui que eu queria mostrar para vocês que eu não mostrei nos nossos encontros anteriores, né? A Juliana Dalpiva nos esclarecendo ainda um pouco mais algumas coisas que passaram despercebidas nos últimos tempos em relação ao crime bolsonarista. Vamos ver esse trecho aqui. Ficar fazendo a ombudsman da imprensa, porque todo mundo tem virtudes e qualidades, eu nem sei se tem toda a capacidade técnica, tem gente que trabalhou como ombudsman mesmo, né? Mas eu vou me dar o direito aqui de fazer uma crítica de mídia. Há um problema em como se explica essa história, entende? Ela vai fazer a crítica aqui sobre a cobertura que a imprensa fez sobre os crimes da Orcrim bolsonarista, especificamente do Flávio Bolsonaro com as rachadinhas e a loja de chocolate, milícia, etc, etc. Vamos lá. Uma coisa é você falar, o caso foi arquivado, bababá. Não, peraí, não é assim, foi arquivado, não importa, é passado, acabou.
Quem é o Flávio Bolsonaro? Qual é a história do Flávio? Como é que o Flávio chega a candidato à presidência da República, né? O Flávio nunca trabalhou na vida, Evandro, nada. O Flávio nunca trabalhou na vida, a não ser como parlamentar. Gente, quando a Juliana Dalpiva ela fala da imprensa, olha, a justificativa externa seria o seguinte: não, esse assunto já saiu meio de pauta, né? Esse assunto, a Flávio Bolsonaro, rachadinha, isso aí já não está muito para ser explorado. Só que isso, Juliana, não é uma questão que diz respeito ao jornalismo na base. Isso é uma orientação editorial das grandes empresas. As grandes empresas não tocam, olha, nós não queremos mais que vocês toquem nisso. Isso aí não interessa. Vamos cuidar de outro assunto. E os jornalistas são empregados, vão fazer o quê? Eles vão sair investigando por conta própria algumas coisas? Então, existiu e existe um direcionamento de blindagem das coisas mais graves em relação ao clã Bolsonaro, por incrível que pareça, né? Nós que observamos mais atentamente, a gente consegue perceber isso. Os bolsonaristas, eles acham que os grandes veículos são inimigos. Na verdade, não. Eles tentam, às vezes, fazendo uma crítica aqui, outra acolá, a mostrar que tem uma certa isenção, mas não. O clã Bolsonaro, essa orcrim de batedores de carteiras, sempre foram úteis, né? O clã, essas criaturas, há uma grande estrutura econômica aqui no nosso país, absolutamente viciada, que fundamenta todos, ou que carrega grande parte dos recursos do povo brasileiro para o sistema financeiro, para o rentismo, para a exploração de juros, enfim, para o modelo econômico que a gente tem. Então, os grandes gangsters sofisticados precisam dos batedores de carteiras, os chinfrins, para ajudá-los. Então, essa é a explicação, Juliana, por que essa gente nunca foi tão iluminada. Aqui, mais à frente, nessa matéria, ela fala coisas assim que eu quero chamar atenção aqui no nosso portal de hoje. Vamos lá. Né, mentem sobre essa história. E na prática, o que o Flávio Bolsonaro fez? Assim, que aí, além da gente poder dizer que ele não tem nenhum grande projeto, nenhuma grande ação, não participou de nenhum plano de segurança, a gente também concretamente tem o tanto de milicianos e policiais envolvidos com o crime organizado que ele homenageou, e não é nem só o Adriano, entendeu? Homenageou, recebeu, defendeu. A história que as pessoas, de um modo geral, conhecem mais, mas vou relembrar aqui rapidamente, é que ele deu a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, para o Adriano da Nóbrega, que é um dos maiores assassinos de aluguel que o Rio de Janeiro já teve. E ele não só concedeu a medalha, ele concedeu a medalha, ele foi até a cadeia de braço dado com Jair Bolsonaro entregar a medalha. Assim. Cara, como é que essas figuras vão para um presídio entregar a medalha Tiradentes para um assassino? Gente, como é que as pessoas nunca foram informadas desse tipo de coisa? Por que a Globo nunca fez uma matéria, aquela que eles colocam personagens para simular a ida, né? Eles reproduzem determinados comportamentos para esclarecer, para mostrar para as pessoas o que aconteceu, quem são essas figuras, né? Nunca houve isso. Muita gente não sabe isso que a Juliana está falando. É tanta pompa e circunstância para homenagear um assassino, e também não é verdade que eles não sabiam quem o Adriano era, porque tem mensagens do Queiroz, perto do momento da campanha eleitoral de 2018, quando está no dezembro de 2017, com a ex-mulher do Adriano, porque também teve esse pequeno detalhe nessa história da Assembleia, que foi descobrir que por 10 anos o Flávio empregou a ex-mulher do Adriano, que também era funcionária fantasma e participava do esquema. Gente, não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. Então, quando eu digo aqui para vocês que o Ministério Público do Estado de Janeiro apontou o Flávio Bolsonaro como sendo um ladrão, essa é a menor das acusações. Coisas muito mais graves aconteceram, né? Bom, mas para começar segunda-feira, a gente vai ficar por aqui, tá? Só vamos ver aqui de novo, aqui, reforçar aqui com vocês. Eu vou colocar sempre o link da nossa vaquinha para você está chegando agora e quer saber do que se trata, veja ali no primeiro link. E vamos embora que a gente está esquentando os motores aqui, tá bom?
Um grande abraço, a gente volta no próximo Portal do José. Tchau.